Olá todo mundo, hoje um pouquinho mais tarde, a nosso céu da semana, mas ainda é segunda-feira, dia 2 de outubro, e sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Olá a todos, olá a todas. E começando a análise dessa nossa semana que entrou hoje. E essa semana, surpreendentemente, nós temos poucos aspectos exatos no céu, a não ser um mais para o meio da semana, que eu falarei daqui a pouco. Então, a nossa análise vai ser baseada no céu que é marcado pela fase da Lua e as conexões que essa Lua, na verdade, essa Lua crescente faz com o resto dos planetas, né? Então, pensando um pouquinho aqui com vocês, só um pouquinho de técnica, a fase da Lua é uma conexão angular, é um ângulo formado entre o Sol e a Lua no momento das mudanças de fase. E a gente teve no dia 2 de outubro a Lua nova, a Lua crescente. Nós estamos com a Lua crescente e essa Lua crescente se dá com o Sol no signo de Libra. Bem-vindos os librianos, feliz ano novo para quem faz aniversário nessa semana. E a Lua no signo de Capricórnio, né? Então, é a relação entre esses dois signos e essa fase que nós vamos estudar é as conexões que esses dois planetas fazem com um outro planeta que é Júpiter. Então, vamos lá. Nós temos, na fase da Lua crescente, nós temos um ângulo de 90 graus entre o Sol e a Lua, né? Então, a Lua andou, saiu da Lua nova, ela andou 90 graus, formando um ângulo chamado tenso por causa da mudança de fase, assim como muda uma estação. Não tem nada de negativo nisso, é um ponto crítico que muda a energia, fala de mudança de energia. Da Lua nova, que é de plantio, para a Lua crescente, que é de nutrição. Então, vamos falar muito de nutrir nossos desejos, nutrir nossas fantasias, nutrir aquilo que nós desejamos ver acontecer ou vir acontecer. E a relação entre Libra e Capricórnio é o que deve ser estudado agora, pensando que são dois signos que agem de forma, no seu sentido simbólico, de forma muito distinta, né? A Libra, representada por uma balança, e a curiosidade é que a balança é o único objeto do zodíaco, né? Os outros, por exemplo, tem a flecha do Sagitário, enfim, mas o objeto puro é a Libra, é a balança. E a balança é aquela de dois pratos, né? Aquela balança do peixeiro, né? Aquela que tem um prato só, e que significa um instrumento de pesos e medidas. Então, o que você pesa de um lado, você tem que compensar do outro e olhar os dois lados da balança. Isso significa a busca nossa por um equilíbrio, equilibrar nossa alma, equilibrar nossa mente, equilibrar nosso espírito. Então, a proposta durante esse período de passagem do Sol na Libra é para que a gente busque a nossa harmonia, que a gente viva com harmonia, pensando inclusive que o planeta que tem a ver com Libra é Vênus, a gente chama de regente de Libra, que é a deusa do amor, da beleza, da arte, né, da estética e da ética. E durante esse período, agora inclusive durante essa semana, a Vênus se encontra em Libra junto com o Sol, fortalecendo esse impulso nosso que nós devemos cultivar de harmonia, de beleza, de estética e de ética. Então, esse é um primeiro ponto. Então, esse equilíbrio, ele não é alcançado sem esforço e sem trabalho. Não é simplesmente mágico que a gente vai conseguir o equilíbrio. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque Lua no Capricórnio, Capricórnio, representado por uma cabra montanhesa, que fica subindo a pirâmide sem despencar. Algumas até despencam, mas a grande maioria consegue ficar lá. E é interessante que a cabra montanhesa, ela tem a cabra mesmo, o animal, ela tem um centro de gravidade incrível, né? Por isso ela fica equilibrada ali, tem sentido do equilíbrio também. E nas patas da cabra tem umas garras semelhantes às botas dos alpinistas. Então significa, para você alcançar os objetivos, a gente tem que subir as escarpas, né, passo a passo, testando a cada momento a nossa resistência. Então a ideia, o equilíbrio e resistência
são os nossos aliados durante esse período. Por isso falo muito de trabalhar os nossos desejos, alimentar, lua crescente, aquilo que nós podemos fazer, né? Esse é o nosso alimento, nosso compromisso, a nossa responsabilidade, para que a gente alcance essa harmonia, essa ética e essa estética, né? Nada que não seja com esforço. Lembrando que Capricórnio, assim como Vênus regente de Libra, Capricórnio é regido por Saturno. Saturno é o deus do tempo, tem a ver com o alcance da maturidade, do esforço, o tempo. A gente tem uma história por detrás das coisas, a gente tem quilômetro rodado e a gente tem que usar essas experiências para que a gente alcance os nossos objetivos, né? Então, esse é o grande esforço que nós precisamos fazer para viver este momento que é marcado durante a semana. E aí o que acontece? Do lado oposto do Sol e da Vênus, nós temos o Júpiter, que é o nosso grande planeta, o gigante do sistema solar. Ele se encontra no signo oposto, que é Áries. Áries é representado pelo carneiro, aquele que luta com o seu adversário cabeça a cabeça, vence o que tem cabeça mais dura, e vai representar para a gente as nossas lutas, aquilo que nós precisamos enfrentar e realmente brigar por aquilo. Acontece que tem do outro lado a harmonia, ou seja, essas lutas elas têm que acontecer dentro de um princípio de equilíbrio e não de excessos, né? Atenção, vocês podem imaginar o desenho, né? O Sol e Vênus de um lado, o Júpiter do outro, Áries e Libra, né? Nós precisamos lutar pelos nossos desejos e ao mesmo tempo temos que pensar também no outro, né? Como é que o outro pensa, como é que o outro se coloca diante da vida. Essa oposição, ela está formando um ângulo tenso com a Lua no Capricórnio, ou seja, os esforços são muito grandes. Lembrando que como Saturno é o regente de Capricórnio e ele representa a retração e Júpiter é o regente de Sagitário, representa a expansão, a gente tem que buscar uma medida justa, nem de mais para cá, nem de mais para lá, para que a gente consiga chegar a alcançar os objetivos que nós desejamos. Então tem uma tensão, a semana é marcada por uma tensão e não tem nenhum outro aspecto, vamos dizer, exato para compensar, a não ser, como eu falei no início, no meio da semana a gente vai ter um aspecto harmonioso, favorável entre Mercúrio e Plutão. Mercúrio está no signo de Virgem, que tem a ver com crítica, a capacidade da gente discernir o que tem, né, separar o joio do trigo, da gente conseguir selecionar o que de fato serve para a gente. É um signo muito importante para a gente conseguir limpar, né, tudo que está poluído, tudo que não é verdade, tudo que é falso, né? Virgem é aquela coisa de jogar em pratos limpos. E o aspecto com Plutão, o Plutão é o senhor. O Plutão é o senhor das profundezas. Então, entendendo que a comunicação transparente, a comunicação clara e profunda, ela é capaz de transformar a realidade à nossa volta. Então, é importante que a gente discuta as coisas que a gente pensa, que a gente quer trocar com as pessoas, que nós queremos, vamos dizer, encontrar uma sintonia para transformar, para mudar a realidade à nossa volta. Então, que a gente saiba se comunicar bem, que a gente saiba usar a mente como forma de discernimento, com responsabilidade e com clareza e transparência, ok? É uma semana tensa e ao mesmo tempo a gente tem umas janelas importantes, que é a clareza da nossa mente. Vamos, né, despoluir e vamos acreditar nas transformações possíveis, certo? Então, fica um beijo gigante para vocês, uma semana ótima, que a gente consiga subir nossas escarpas sem despencar de cima delas, certo? Um beijo enorme e até a próxima semana.